Obrigado, Bia. Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo, a você aqui e a você em casa, em algum lugar. Que bom, um culto festivo, culto de ceia, mas isso não significa que com toda a reverência, com todo o temor, não é, e com muita esperança no coração, é que estamos aqui prestando este culto ao Senhor. Eu quero ler um texto, então, para meditarmos. Está lá no livro da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Eu quero ler apenas esse verso, para que a gente possa pensar nessa noite sobre a ceia do Senhor. Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 16. Ele vai dizer: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está ensinando essa primeira carta e corrigindo a igreja em vários aspectos. E ele está aqui ensinando, então, e apontando o significado profundo dessa mesa. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor Deus, Pai querido, bondoso, de misericórdia, obrigado por tudo que já aconteceu até aqui nesse culto. Que a tua boa mão e o teu poder esteja sobre sua igreja, que agora a sua palavra venha até nós e possa nos ajudar a compreender. Como salmista, pedimos ao Senhor, abra os olhos do nosso coração para que possamos entender a tua palavra e glorificar o teu nome. Usa a minha vida para expor a verdade do Evangelho. Assim oramos e te agradecemos. Diga amém. Glória a Deus, irmãos. Esse momento da ceia é uma graça de Deus para a vida da igreja. E nós entendemos, assim como na pastoral, nós falamos lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, se o Senhor instituiu a Páscoa, uma festa judaica, que apontava para o Cordeiro que viria, e lá está bem claro que foi o Senhor que colocou. A ceia do Senhor também, Paulo, a 1 Coríntios 11, 23, vai dizer que é um memorial que o próprio Cristo aponta e ensina que a igreja deve fazer, ou fez com seus discípulos, um memorial que lembra aquilo que foi feito por nós, a redenção das nossas vidas através do sacrifício em amor que Jesus fez. Então a ceia tem para nós esse significado tão importante. A Bíblia vai dizer, o apóstolo lá no livro de Efésios vai dizer que nós éramos antes filhos da ira, filhos da perdição, né? Separados e longe de Deus, mas agora, através daquilo que essa mesa representa, fomos chamados para a comunhão do corpo de Cristo. A ceia do Senhor nos aponta em três direções, essa igreja já sabe disso, porque eu sempre faço questão de dizer. Nós lembramos do passado, de quem éramos, como vivíamos. A ceia nos faz lembrar o hoje, a nossa missão agora como nova criatura. O que temos que fazer? Pregar o Evangelho e proclamar a graça e a misericórdia de Deus. E a ceia também nos aponta para o futuro. Um futuro de esperança a despeito do que os nossos olhos veem. Um futuro que nos aponta para a eternidade. E é tão importante entendermos esses dois elementos, o que essa mesa significa. Então, nesse momento, eu queria pensar com os irmãos, pelo menos 6 aspectos da importância da mesa do Senhor. E a primeira delas é a comunhão do crente quando participa da mesa do Senhor. E é o texto que lemos em 1 Coríntios 10, 16. O cálice da bênção não é a comunhão através do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Meus irmãos, nessa noite nós devemos pensar sobre a importância de vivermos e participarmos dessa mesa, ainda que seja uma vez por mês, como recordação, mas todos os dias, da hora que acordamos à hora que dormimos, como reverência e modelo de vida. A palavra comunhão, que é o koinonia, ela tem uma conotação muito profunda para a vida da igreja, para a vida do crente. Ela aponta para uma lembrança e uma união com Cristo, que a igreja não pode esquecer. E é isso que significa participar. A palavra significa uma íntima comunhão com o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, esse cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue, este pão que partimos não é a comunhão do corpo.
Veja, a igreja foi chamada para viver em comunhão com o seu Criador, com o seu Redentor. E nós precisamos entender e viver isso diariamente. A comunhão de Cristo se dá através do corpo de Cristo. É claro que você tem comunhão com o Senhor, mas você tem a comunhão plena com o Senhor enquanto corpo de Cristo. Eu digo, um crente que não gosta da igreja, não gosta de comunhão, não gosta de andar junto, ainda não entendeu os aspectos redentivos. Por isso somos o tijolo, somos o edifício, somos a lavoura, somos o corpo, porque fala de estarmos juntos, de não sermos separados, de sermos em Cristo, estarmos unidos em comunhão. Então essa koinonia nos une, ou nos lembra dessa união espiritual que um dia Cristo, pelo seu sangue, pelo seu corpo, fez conosco. A ceia nos lembra constantemente que nós seguimos a Cristo, não de longe, mas de bem perto. Não existe seguir a Cristo isolado, não. A ceia e a mesa do Senhor nos lembra que esta comunhão que temos com Ele não é uma comunhão distante. Imagina alguém que está bem distante e todos os dias está dizendo, mas eu amo você, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas nunca está perto. Não é? Essa pessoa proclama alguma coisa, verbaliza alguma coisa que na verdade não está vivendo, se isso perdurar muito tempo. Então, quando nós vemos a mesa do Senhor e olhamos para esses elementos e para o que a palavra diz no texto que nós lemos aqui, precisamos lembrar que é servir e seguir Jesus bem pertinho. Não é se afastar dele, como muitas vezes é costume de alguns, mas estamos em Cristo. Ao partilhar o pão e o vinho, renovamos a nossa comunhão mística com o Senhor. Estamos participando, enquanto corpo, relembrando, dizendo, Deus, muito obrigado. Não é aqueles 3 elementos para trás, o hoje e o futuro. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, obrigado pelo que o Senhor tem feito e agora me usado, e obrigado pela esperança que tenho quanto àquilo que vai acontecer. A igreja deve se aproximar da mesa do Senhor com fé viva, discernimento da presença de Cristo, amando-o com um coração sincero. Não quero entrar na discussão que os reformadores travaram sobre a questão espiritual, da presença de Cristo aqui espiritualmente, ou não, não é? Não vou entrar no conceito da Igreja Católica, que se transforma, obviamente que não é isso. Mas entre os 3 pontos que defendiam a reforma e que havia uma divergência, eu penso que sim, Cristo está aqui. Ele está, a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria, claro que ele está aqui. Agora, em um momento especial, porque é a ceia do Senhor. Então esses elementos não vão se transformar, mas eles apontam para a obra redentora, e sim, o Senhor está aqui. Ligados a Ele já estamos, desde que o aceitamos, mas nesse momento, nós nos lembramos que essa união precisa ser plena, diária, e não podemos dizer que estamos com Cristo se estamos distantes dEle, distantes da leitura da palavra, distantes da comunhão com a igreja, distantes da oração, dos meios e dos exercícios espirituais. Por isso a primeira coisa nessa noite, entenda que essa mesa representa a comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus Cristo. E a pergunta que segue é, como está a sua comunhão com o Senhor? Você tem estado perto dEle? Você tem procurado conhecê-lo? Pastor, como eu procuro conhecer o Jesus, o Senhor, sua vontade? Lendo a Bíblia, orando a Ele, estando em comunhão com o corpo de Cristo, fazendo e essa troca através da sua igreja que Ele mesmo estabeleceu. Esta mesa representa a fé viva, essa mesa representa a presença de Cristo sobre a sua igreja, e devemos ter um coração sincero. A segunda coisa que podemos e devemos aprender é a provisão de Deus através da mesa do Senhor. Veja o que João 6,35, o Evangelho de João 6,35 diz. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Cristo se apresenta como o alimento da alma. Não se trata do alimento material, mas se trata do alimento espiritual. A mesa representa esta comunhão, mas também este alimento que o ser humano
precisa de Deus todos os dias na sua vida. Quando a Bíblia fala do maná, quando a Bíblia fala da multiplicação dos pães, que de fato Deus estava provendo para o corpo físico do seu povo, mas aquilo tem um significado muito mais profundo, meus irmãos. Ele está dizendo, Ele é o alimento das nossas almas. O Senhor é o alimento espiritual. A ceia é um meio de graça, por assim dizer, pelo qual Deus sustenta e estabelece o alimento e a força continuamente para os seus filhos, como o maná no deserto, lá em Êxodo 16, sustentava Israel. Cristo é o alimento da alma daqueles que peregrinam nessa terra. E aqui nós precisamos lembrar, como Israel no deserto estava peregrinando para Canaã, nós também estamos peregrinando nessa terra, caminhando para a nossa Canaã celestial. E para isso precisamos ser alimentados, porque a guerra, e não se trata de uma guerra de pegar armas, espadas ou armas, revólveres e metralhadoras, não, é uma guerra espiritual. E aquele que não é alimentado ou não está se alimentando da palavra, da presença de Deus, certamente terá fraqueza, certamente pode ser contaminado, pode ser distraído. Pode acontecer o que vimos aqui pontualmente na aula de Max pela manhã. Estamos estudando um material, Reforma e Reformadores, para que final de outubro, começo de novembro, vamos fazer uma exposição aqui, e Marx apontou ali, usando ali os Gálatas, que começaram, Paulo vai dizer, mas o Evangelho, como tão depressa vocês desviaram do Evangelho, que eu vos ensinei, para um outro Evangelho. O alimento espiritual determina a força, a nutrição, daquele que quer andar com Cristo. E se afastar da mesa, e não entender que nesta mesa a provisão do alimento espiritual é fundamental. A igreja deve aprender que a ceia não é um ritual vazio, não é, mas é uma mesa posta e farta pelo próprio Deus. Ao participarmos dela com fé, somos nutridos espiritualmente, encorajados para as batalhas dessa peregrinação, animados na caminhada cristã. A mesa representa o alimento espiritual, porque ela aponta para a obra de redenção, que não é palpável, que o homem natural não entende, não pode compreender nem pegar, mas que eu e você sabemos que é uma riqueza quando nós ouvimos uma canção que aponta para Jesus, quando nós ouvimos palavras que falam do plano redentor, quando alguém ora trazendo a Bíblia e recitando a Bíblia em sua oração, quando alguém canta e canta glorificando a Deus, nós sentimos a presença de Deus fluindo. Isto é alimento espiritual. Por isso a mesa é a provisão para as nossas vidas. Mas em terceiro lugar, esta mesa posta aqui também aponta para a proteção do crente na sua jornada. Sim, a proteção. Olha o que vai dizer o Salmo 23, verso 5. Salmo 23, verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. A mesa no Antigo Oriente representava proteção. Quando um rei chamava alguém para ir à mesa, ou normalmente as famílias, ou alguém chamava e dizia, senta na minha casa, vem à minha mesa, ela estava dando proteção àquela pessoa. Ninguém que estivesse sentado à mesa de um rei poderia ser tocado. Davi vai dizer, entre tantas coisas que poderíamos falar aqui sobre a mesa, ela tem um aspecto de proteção sobre as nossas vidas. A proteção que só Deus pode dar, o símbolo do pacto que um dia foi feito. Por isso Davi diz naquele salmo, levantar-se da mesa ou participar da mesa na presença do rei, ele é o grande rei, significa estarmos debaixo do cuidado do soberano e do grande pastor. Por isso o salmista em outro salmo vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece com ele? Ele descansa. Tem pessoas que estão atribuladas, estão terrivelmente perturbadas emocionalmente, na mente,
E a gente entende, às vezes a pressão é grande, dentro e fora de casa, acidentes, incidentes que acontecem, e a gente sabe que pode ocorrer. Entretanto, não se deve ficar assim. É preciso entender esse aspecto aqui, de que a mesa, apesar de tudo estar caindo ao redor, a mesa é um lugar de proteção. Este pastor é protetor também, não apenas provedor, mas também protetor. Por isso Davi diz: prepara-me uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. É esse cuidado de Deus. Por isso Jesus faz aquele convite, ele diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Senhor que se manifesta e nos faz lembrar através do pão e do cálice, é aquele Deus que nos protege. Estar sentado a essa mesa, simbolicamente, compreendendo o valor dessa mesa e o que ela representa, é entender que num mundo tão desafiador e tão perigoso, você está sob a proteção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A mesa representa, é símbolo da proteção de Deus, porque Deus guarda os seus. Cristo nos convida à sua mesa, como diz: aqui você está seguro. Ele é o bom pastor que veio sobre o seu rebanho. Até Davi sabia disso, porque Davi também o fazia com o rebanho do seu pai. Por isso, nessa noite, quando você olhar para essa mesa, pense na comunhão que Deus te chamou para bem perto dele. Pense no suprimento que Deus lhe dá, alimentando sua vida espiritual, para que você prossiga nessa jornada. Mas pense que, apesar dos perigos constantes, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, existe naquele salmo uma mesa que representa a presença do grande rei, e quem está sobre o amparo e o cuidado do grande rei, está seguro. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja deve perceber que a ceia também é um refúgio mediante as aflições. A igreja deve participar e entender que essa mesa nos recorda que, diante do grande rei, nós estamos seguros, somos guardados debaixo dessa aliança, mesmo quando o inimigo está às portas, rugindo e dizendo: eu vou lhe pegar. Aí você diz assim: não pega não, porque eu estou debaixo da proteção do leão de Judá, da raiz de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em quarto lugar, a mesa também, ela representa a redenção dos nossos pecados. A mesa nos traz essa lembrança, porque isso um dia foi concretizado. Mateus 26, 28 vai falar sobre isso. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meus irmãos, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós precisamos entender que também fomos redimidos. Ou seja, fomos limpos, fomos purificados, e o somos a cada dia. Uma vez em definitivo, para aqueles que conhecem a palavra do Senhor, do pecado original, da separação total de Deus, daqueles que ainda não conhecem a Cristo e não entregaram a sua vida, é disso que se trata, a entrega e o reconhecimento que é um pecador, quando recebe Jesus Cristo, quando ele escreve seu nome no livro da vida, e dizer: Senhor, me redime do meu pecado, porque eu nasci em pecado e estou separado de Ti. Esta é a remissão, e a remissão diária: filhinhos, não pequei. Mas se porém pecardes, tendes um advogado, Alexandre, o justo juiz, porque ainda erramos, mas agora lutamos contra o pecado, não temos prazer no pecado, não temos prazer em errar, erramos por acidente, não por querer. Mas a mesa do Senhor representa essa redenção. A ceia é um memorial do sacrifício redentor de Cristo. Nela proclamamos que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento pela pessoa de Jesus Cristo. A nova aliança foi selada pelo sangue do inocente para livrar culpados do castigo eterno. O perdão que foi declarado lá no Calvário,
quando o Senhor suspirou e disse: tudo está consumado. Quando você vier a essa mesa e participar, se lembre, Deus não apenas te chama para a comunhão, não apenas te alimenta espiritualmente, não apenas te protege, mas Ele te limpou. Ele limpou e purificou a sua vida. Romanos 1, verso 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A igreja deve se aproximar dessa mesa com o coração quebrantado e confiante. A ceia nos lembra que não mais estamos condenados. O crente pode se alegrar. O crente pode declarar que a sua dívida foi paga, porque Deus a pagou pelo seu Filho lá na cruz. Isso não é confortante? Saber que você pode vir à mesa, não é fugir dela, é vir a ela, porque ela confirma e te lembra que não há mais condenação, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você vir à mesa essa noite, não se esqueça disso. Mas em quinto lugar e penúltimo lugar, essa mesa representa o consolo que o crente vai encontrar, e só encontra nessa mesa. Mateus, capítulo 11, verso 28, vai dizer assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A ceia não é apenas para os fortes, mas é também para os fracos e para os feridos. Ela é um convite do bom pastor às almas cansadas. E cansada um dia, e cansada muitas vezes nessa caminhada, porque tem hora que até o crente diz: Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não sei se vou dar conta. Senhor, eu estou pensando em desistir. Senhor, chega junto, como alguns gostam de dizer nessa edição. Senhor, chega junto. Ela ri ali porque ela gosta disso. Senhor, chega, Senhor. Mas Ele chega mesmo, e Ele chega lhe convidando: venha para a minha presença, venha, porque eu sou aquele alívio, eu sou aquele que ministra como o psicólogo mais fantástico que a terra já viu, aquele que viveu todos os sentimentos, todas as lutas, todas as provações, aquele que viveu para nos compreender e dizer: filho, eu sei o que é isso, eu fui humilhado, eu fui rejeitado, eu fui caluniado, filho, eu sei o que você está passando. Jesus nos chama, a mesa fala sobre este consolo em dias de dificuldade, ainda que, e ele vai usar a figura de uma mãe para dizer da importância e desse consolo, ainda que a sua mãe, ainda que o seu pai lhe abandone, eu, o Senhor, não te abandono. Esse é o Deus que nos consola diariamente. A igreja deve entender que essa mesa é um lugar de consolo, onde Cristo nos acolhe com seu amor incondicional. Ele não vai lhe acusar, Ele não vai ficar colocando você, dando um discurso, sermão, como nós costumamos fazer, e às vezes é necessário. Deus não faz isso. Deus nos acolhe, como acolheu aquele filho que partiu, e Ele não perguntou, não ficou dando bronca, nem que Ele simplesmente trocou as vestes, mandou fazer uma festa, colocou anel, sandálias. Ele simplesmente recebeu o filho. A mesa nos lembra disso, que no dia da angústia, do esgotamento espiritual, do cansaço que todos nós estamos sujeitos a passar, o crente sabe que esta mesa representa o amor incondicional de Deus, que nos acolhe e cura as nossas feridas. O crente, ou servo discípulo, que sofre, que chora, que está abatido, encontra um toque de esperança, o abraço do Senhor, do nosso Salvador, quando entende o valor e o significado dessa mesa. Nessa noite, se você está angustiado, se sentindo abandonado, desprezado, solitário, não é? Sem confiança, coraçãozinho está doendo, se lembre, venha à mesa do Senhor, lembre-se do que ela representa e diz: Deus, renova-me, porque tudo que há em mim necessita ser mudado. Então ela também é este consolo nos tempos de dificuldade. E por fim, a mesa do Senhor nos traz, como peregrinos, uma esperança futura. Nós encontramos isso nela. Olha o que diz Mateus 26, 29. Digo-vos que de agora em diante não bebereis
não bebereis do fruto da vide até o dia em que vão beber de novo conosco no reino do meu Pai. Apocalipse 19, 9 vai dizer: feliz ou bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esta mesa representa a esperança futura. E nesses dias, me parece que está tão forte a desesperança lançada diariamente através das mídias e das notícias e acontecimentos no mundo, e guerras e conflitos, e puxa daqui, puxa de lá a corda, e o nosso país vive isso também. Nós pensamos muitas vezes: meu Deus, o mundo vai acabar, isso aqui vai acabar, estamos no meio de uma guerra, se não é de armas, pelo menos ainda não, mas são guerras que afetam a mente, a consciência das pessoas, perturbam as pessoas. A mesa do Senhor traz esperança, a esperança que nós já estamos marcados dia e hora, a mesa está posta, Jesus já foi preparar o lugar, nós estaremos um dia em uma grande ceia diante do Rei dos Reis. Então, o crente, quando vem à mesa do Senhor, é lembrado que há uma esperança, e que apesar do que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos escutam, nós estamos aqui de passagem, e nós temos que olhar para o Senhor e entender que Ele já preparou tudo. A ceia é um prelúdio, né, do banquete escatológico que um dia viveremos na presença do Senhor. Como peregrinos, nós comemos antecipadamente, sentimos um pouquinho daquilo que um dia experimentaremos na presença do grande Rei, sentaremos à mesa com o Cristo glorificado. O pão e o vinho que hoje nós vimos são sombras, são figuras daquilo que um dia acontecerá, e nós precisamos ter essa esperança no coração, e esta mesa aponta para essa esperança. Então, meus irmãos, o pessoal do louvor pode se posicionar. Quando nós estivermos participando dessa mesa, devemos lembrar que a mesa nos aponta, nessa síntese da compreensão, a ceia do Senhor reúne em si todos os grandes temas da fé cristã: unidade com Cristo, provisão divina, proteção no pacto, redenção pelo sangue, consolo no sofrimento e esperança nos dias difíceis, porque há uma eternidade nos esperando na presença do Senhor. Que cada um aqui nessa noite se lembre daquilo que o Senhor tem nos falado. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 26, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Por isso, aqueles que podem participar da mesa do Senhor, são aqueles que um dia reconheceram que são pecadores, entregaram sua vida a Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador, receberam a redenção e a obra da cruz, que estão em comunhão com a sua igreja, não necessariamente precisa ser da Betel, e que venham com temor, tremor, mas muita esperança e gratidão no coração. Eu vou repetir aquela frase que eu sempre digo: não deixe que os teus pecados te separem da mesa do Senhor, mas que a mesa do Senhor te traga e te redima a cada dia, que a mesa suplante os teus pecados, porque o sangue derramado já te limpou e te limpa a cada dia.